Olá, queridos irmãos e irmãs, pastores e líderes, a todos que acessam o nosso canal da Rede Inspire Online. Sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um programa do nosso Inspire Sua Liderança. Periodicamente postamos aqui vídeos que vão edificar a sua vida e a sua liderança. A cada uma dessas ministrações, o nosso alvo e objetivo é que a sua vida e a sua liderança seja inspirada por Deus. Então, por favor, mande o link agora para que outros líderes da sua igreja possam acompanhar esta transmissão também aqui pelo nosso canal do YouTube. E o tema e preletor de hoje é o pastor Eduardo Bertolozzi. E o seu tema, Construindo uma Liderança Bem-Sucedida, é o case da sua própria história. A Igreja Batista Independente, lá em Sorocaba, cresceu muito sob a sua liderança. Saiu do centro da cidade, foi para a região mais afastada do centro, próximo ao campus universitário, e ali a igreja cresceu a 100 por 1. Hoje é uma igreja de mais de 5 mil membros, ativa, operosa, na parte social, esportiva, ministerial, com cultos e eventos fantásticos, uma igreja em célula, uma igreja que tem crescido na cidade, e a sua liderança e o seu case de inspiração, sem dúvida, inspira toda a nossa rede Inspire de igrejas. O pastor Eduardo já está conosco há muitos anos, fez essa transição junto conosco na rede Inspire, e nós celebramos e aplaudimos sua liderança. Então, com vocês, pastor Eduardo Bertolozzi, aqui no nosso Inspire Sua Liderança. Olá, amigos da Rede Inspire. Aqui é Eduardo Bertolozzi, pastor da Igreja Batista de Sorocaba. E hoje quero dividir com vocês uma mensagem sobre liderança, nesta nova série de lideranças que inspiram da nossa querida rede para abençoar e empoderar ainda mais o seu ministério. A minha palavra de hoje é sobre construindo uma liderança bem-sucedida. Eu quero compartilhar alguns princípios da vida de Moisés, porque liderança não vem pronto, precisa ser construída. Não é um pacote que você baixa um download e fica tudo pronto. Não, é algo que nós construímos. E Moisés, sem dúvida, é um líder que precisa ser seguido. É o maior líder do Antigo Testamento e sua vida encerra muitos princípios que vão nos ajudar a construir a nossa liderança. Eu quero começar lendo dois textos, o primeiro deles em Deuteronômio, capítulo 34, de 5 a 7, que diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. E ainda um texto de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Esses dois textos nos mostram o tamanho da liderança de Moisés, como ele teve uma liderança relevante, importantíssima. O texto chega a dizer que o arcanjo Miguel disputou com o diabo pelo corpo de Moisés. E o texto de Deuteronômio informa-nos que o próprio Senhor o sepultou, para que ninguém pegasse o corpo de Moisés e transformasse ele num ídolo. A Bíblia é algo maravilhoso, porque ela não esconde os fracassos, nem o sucesso dos seus personagens. Pelo contrário, ela os desnuda para que nós possamos aprender. Porque a Bíblia não é um livro de regras que nos limita. Ela é um livro de princípios que nos expande. Deus não nos limita, Ele nos empodera para que a gente possa viver o melhor que Ele tem para nós e também abençoar pessoas através da nossa liderança. Por isso hoje eu quero compartilhar essa minha mensagem baseado na história e na vida de Moisés. As três principais religiões do mundo respeitam Moisés como um grande líder. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Nas três, Moisés é figura importantíssima.
Os estudiosos dividem a vida de Moisés em 3 períodos. Ele viveu, nós lemos aqui, 120 anos. E a vida de Moisés é bem dividida em 3 períodos. Nos primeiros 40 anos, ele esteve no Egito, foi a sua capacitação, criou-se nas faculdades do Egito. Os próximos 40 anos, você sabe, foi de monotonia nas terras de Midian, depois que ele vai como fugitivo após assassinar um egípcio. E o terceiro período da vida de Moisés também dura 40 anos, e ele está no deserto com o povo, é o período da prática. Então a vida de Moisés é bem dividida em 3 períodos de 40 anos. Alguém disse que Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém no Egito. Depois mais 40 descobrindo que não era ninguém nas terras de Midian. E por último, 40 anos descobrindo o que Deus é capaz de fazer através de alguém que pensa que não é ninguém, mas pode ser usado para a glória do Senhor. Com certeza, Moisés não era um líder natural. Nada nas passagens bíblicas indica que Moisés seria um grande líder nos seus primeiros 80 anos de vida. A maioria dos grandes líderes na Bíblia foram formados, forjados, desenvolvidos e não nasceram prontos. No caso de Moisés, Deus levou ele através de um processo de 80 anos para ele liderar 40 anos. Não foi por meio de um acontecimento único, de um evento único, mas através de um processo, porque Deus ainda prepara líderes em banho-maria e não no forno micro-ondas. Quanto maior é a obra, mais Deus investe na preparação. Foi assim com Moisés, e a vida dele vem nos ensinar princípios poderosos sobre construir uma liderança bem-sucedida. E eu quero dividir com vocês hoje 7 princípios da vida do ministério de Moisés, para nós construirmos também uma liderança bem-sucedida, porque a chave para construir liderança forte, relevante, bem-sucedida, não está num evento, mas em princípios. E a vida de Moisés nos apresenta esses princípios. Vamos lá então, eu quero bem rapidamente, de uma maneira muito prática, poder repartir com vocês 7 princípios da liderança de Moisés, que nos ajudam a construir a nossa. Em primeiro lugar, nós aprendemos com Moisés, que para construir uma liderança bem-sucedida, é necessário liderar a si mesmo antes de liderar os outros. Esse é o primeiro princípio de Moisés, liderar a si antes de liderar os outros. Se você ler Êxodo capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Esse texto é referente a quando Deus está chamando Moisés na sarça. E Moisés quer fugir do chamado de Deus e pede que o Senhor envie outra pessoa. Na verdade, Moisés vem nos ensinar que nós precisamos liderar a nós antes de liderar os outros, porque ele teve que superar a incerteza quanto à sua capacidade. Moisés ficou 80 anos duvidando de sua capacidade, e muitas pessoas entram na liderança com um sentimento de culpa, são guiadas por um sentimento de culpa referente ao seu passado. Assim foi com Moisés. É verdade que nós somos produtos do nosso passado, mas a Bíblia nos ensina que não podemos ser prisioneiros daquilo que já se foi. E Moisés ainda estava preso em algo como que um assassinato daquele egípcio defendendo um hebreu, que paralisou a sua vida. Então ele precisou superar essa incapacidade pessoal, esse sentimento pessoal, liderar a si mesmo para depois liderar o povo. Outra coisa que Moisés precisou superar foi o medo relacionado a si mesmo. Pessoas também lidam ou entram na liderança lidando e tendo a sua mente totalmente direcionada e guiada pelo medo. Moisés tinha medo de não dar certo, e quando ele mostra a Deus esse medo, o Senhor lhe garante, lhe responde, assegurando uma grande ajuda do seu poder, que faria Moisés vencer esses traumas, essas limitações.
Moisés precisou liderar primeiro a si mesmo, porque ele também teve que superar a necessidade de aprovação dos outros. Uma coisa que Moisés disse para Deus foi: eles não vão me aceitar, eles não vão me querer. E muita gente entra na liderança querendo ou sendo guiado pela necessidade de aprovação dos outros. O que as pessoas vão dizer, o professor vai dizer, os pais vão dizer, e assim sucessivamente. Pessoas dirigidas pela necessidade de aprovação de outros sempre vão ter problema de autoafirmação. E Moisés precisou vencer isso. Então o primeiro princípio da liderança de Moisés sobre construir uma liderança que vai prevalecer, que vai ser bem sucedida, é liderar a si mesmo, vencer seus próprios medos, lidar com a nossa falta de capacidade. Moisés tinha dúvidas em relação a Deus, ele diz: quem eu vou dizer que está me enviando? Se você não liderar seus medos primeiro, você não vai conseguir liderar outros. Ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo hoje, nós enxergamos essa necessidade. Porque você precisa ter a paz e o descanso em Deus e liderar o seu coração para daí poder conduzir outros de uma maneira bem-sucedida. Esse é o primeiro grande princípio da liderança de Moisés. Mas não parou por aí. A liderança de Moisés também nos ensina que para construir uma liderança bem-sucedida, tem um outro princípio. O segundo é não se contaminar com murmuração e negativismo. Números 11:10 diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Números 14:2 diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. A história de Moisés nos mostra que ele passa 40 anos com um povo reclamão no deserto. E o que é importante na vida e na liderança de Moisés é que ele se recusou a ser contaminado por murmúrios e por reclamações. Ele teve que lidar com pessoas problemáticas e não permitir que esse estilo de vida dessa gente contaminasse o seu interior. Ele teve que vencer o negativismo e o pessimismo daquele povo. Se você quer construir uma liderança bem-sucedida, você não pode deixar que murmuração, negativismo, pessimismo contaminem você, porque pessoas problemáticas sempre haverão ao nosso redor. E a raiz de toda murmuração, de toda reclamação, é a ingratidão. E a pior coisa que existe é um pastor murmurador com uma esposa reclamona, contaminando os filhos ou a igreja. Esse espírito não pode contaminar você, se você quer construir uma liderança bem-sucedida. Não permita jamais que sua mente se transforme num lugar fúnebre, repleto de negativismo, de pessimismo. Bill Johnson diz que pessoas com ressentimentos atraem pessoas com reclamações. E isso era comum entre o povo de Israel. Eles eram ressentidos e a reclamação era algo comum na vida deles. Então o segundo princípio da liderança de Moisés é esse: não se deixe contaminar com os negativistas, com os pessimistas. Quando ele envia os 12 espias, ele tem uma grande lição sobre isso. 10 voltam com relatório negativo, 2 têm relatório positivo, têm fé para alcançar o objetivo, a promessa que Deus já tinha feito. Então, meu amigo, deixo uma palavra com você. Durante a jornada da liderança, muitos negativistas, pessimistas estarão ao nosso redor, mas não deixa isso contaminar seu coração, a sua fé e a sua visão. Esse é o segundo princípio. Mas a vida de Moisés ainda nos ensina mais um princípio sobre construir uma liderança bem-sucedida. E o terceiro princípio da vida de Moisés é sobre repartir o peso da liderança. Se você quiser construir uma liderança bem-sucedida, você vai ter que aprender a repartir o peso da liderança.
A Bíblia diz em Números 11:16 assim: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. E a Bíblia diz que tanto Jetro como o Senhor mesmo fala com Moisés sobre repartir esse peso. Para construir uma liderança bem-sucedida, é necessário superar a tendência da liderança centralizadora. Deus orientou Moisés a não ficar sozinho, não liderar sozinho. Num período ele até achou que poderia conseguir isso, mas depois ele teve que aprender a repartir, a levantar novos líderes. E um líder bem-sucedido trabalha com mentoria, e mentoria exige disposição. Moisés vai pedir um líder a Deus. Mentoria exige investimento. Moisés investiu em Josué, e foi Josué que entrou na terra prometida com o povo. Mentoria exige tempo, e Josué andou tempo com Moisés. Então eu e você precisamos repartir o peso da liderança. Você não vai fazer tudo na igreja. Se você quer construir uma liderança bem-sucedida, você precisa aprender a trabalhar em equipe, fazer gestão com outras pessoas. E esse talvez é o maior desafio de um líder: conseguir construir uma equipe para andar ao seu lado, trabalhar juntos e, como Moisés, repartir o peso da liderança, porque toda liderança tem um peso. Eu quero continuar e falar para você do quarto princípio agora para construir uma liderança bem-sucedida. A vida de Moisés nos ensina que o quarto princípio para uma liderança bem-sucedida é investir no tempo a sós com Deus. Se tem algo que Moisés nos ensina, é sobre o tempo no secreto, é sobre a vida a sós com Deus. Nenhum líder irá mais profundo do que sua vida de intimidade pessoal com o Senhor. Nenhum líder irá mais longe do que aquele tempo que ele tem com Deus. Êxodo 34 nos mostra um pouquinho disso, dizendo que Moisés fica 40 dias e 40 noites sem comer pão, sem beber água, só falando com o Senhor. E ele teve vários momentos assim com Deus. Um líder que quer construir algo bem-sucedido precisa superar o ativismo e ter tempo a sós com Deus. Várias ocasiões no poderoso ministério de Moisés nos ensinaram sobre esse tempo a sós com Deus. Por isso que foi Moisés que escreveu o Salmo 91, o tão conhecido Salmo 91, que o versículo 9 e 10 diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Moisés que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E esse texto é muito abençoado, porque ele nos ensina que não é aquele que visita, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que gasta tempo com Deus, vai desfrutar desse abrigo, desse cuidado, dessa mão do Senhor conduzindo em tudo. Então, nesse tempo, onde nós ouvimos tantas vozes, um líder, para ser bem-sucedido, para construir um ministério bem-sucedido, precisa ouvir a voz de Deus. Seja no seu quarto, no seu escritório, na sua caminhada, mas você ter o seu tempo a sós com Deus e muito intencional. A grande questão na vida de Moisés é essa parte do seu tempo a sós com Deus. Não esqueça, é a sua vida com Deus no secreto, esse tempo a sós com o Senhor, que vai fazer que os gigantes fiquem pequenos, que a fornalha não queime e os leões jejuem. Isso que aconteceu na vida de Daniel, dos seus amigos e de Davi, era o tempo a sós que eles tinham com Deus, que os conduziram a esses fatos bem-sucedidos nas suas lideranças. Meu querido irmão, minha querida irmã, querido líder, não esqueça disso. Invista no tempo a sós com Deus, para receber de Deus aquilo que você vai derramar sobre o povo. Nós vivemos numa era de muita informação. Você consegue ter informação sobre o que quiser na internet, sermões prontos. Mas ao mesmo tempo que a gente vive uma era de informação do tamanho de um oceano, nós vemos uma era de profundidade do tamanho de uma poça.
Então, por favor, dedique tempo a sós com Deus, a receber, a beber da fonte do Senhor, aquilo que você vai derramar e vai te conduzir junto a uma liderança bem-sucedida, ao povo que o Senhor designou sobre os seus cuidados. Vamos avançar para o quinto princípio da liderança de Moisés. O quinto princípio para construir uma liderança bem-sucedida é enxergar os desertos como lugares terapêuticos. Moisés teve que aprender isso. Deuteronômio 8:2 diz assim: o Senhor teu Deus te guiou no deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Em Deuteronômio 8:2, Deus explica a razão do deserto, o propósito do deserto de 40 anos de Israel. Ele diz, em primeiro lugar, que era para humilhar, era para o povo reconhecer a soberania, o senhorio de Deus, era para revelar a natureza humana e terrena do povo. Era Deus reivindicando o direito de dirigente único, líder único daquela nação. Deus também diz que tinha o objetivo, o deserto, de provar o povo, era permitir que cada um conhecesse seus limites, seus potenciais. Eles precisavam receber um selo de qualidade. A liderança de Moisés nos ensina que os desertos são terapêuticos. Suas lutas, suas crises, seus problemas precisam ser terapêuticos. Você precisa enxergá-los como o processo através do qual Deus está lhe levando a um nível ainda maior. Deus disse que o deserto era para provar o que estava no coração deles, porque quem conhece o coração? Então, quando Deus leva Israel para o deserto, ele tinha a intenção de ficar sós com o povo, porque Deus os conhecia, mas eles não conheciam a Deus. Moisés enxerga o deserto como um lugar terapêutico. É de passagem, é verdade, mas ele é terapêutico, ele vai lhe ensinar. Esse tempo está nos mostrando isso. Enxergue os seus desertos. Talvez a sua liderança hoje, você está enfrentando uma grande crise, uma grande luta. Enxergue isso como um tempo terapêutico, um caminho de Deus para te levar a um próximo estágio. Moisés aprendeu isso. A sua incrível liderança também nos ensina um sexto princípio para você construir uma liderança bem-sucedida: é vencer a dúvida e a incredulidade. Porque essas duas coisas querem entrar no coração do líder. Números 11:23, o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés enfrentou mar, fome, sede, frio, viagens, desertos, desafios incontáveis. Sem dúvida ele foi um homem que enfrentou mais impossíveis do Senhor na Bíblia. Mas ele aprendeu que o momento do desespero é a oportunidade de Deus, e que Deus opera em nossas impossibilidades. Moisés chegou no momento do seu ministério com aquele povo, quando eles começam a pedir carne, uma comida diferente, que ele diz: Senhor, nem todos os gados, os bois da terra seriam suficientes para alimentar essa multidão de gente aqui. E o que a Bíblia diz é que Deus fala para Moisés: agora você verá se minha palavra se cumprirá ou não. Todo líder que quer ser bem sucedido precisa retirar do seu coração a dúvida e a incredulidade, porque o impossível é fake news para aqueles que andam com Deus. Deus sempre trabalha no meio do impossível. Toda a liderança de Moisés foi feita com fatos improváveis, impossíveis, através de uma ação sobrenatural de Deus. A fé é necessária exatamente em ambientes imperfeitos. Se você está vivendo um tempo assim hoje, lembre-se disso. Deus trabalha nos impossíveis. É aí que mora o segredo. Nós não estamos construindo nosso ministério no nosso braço, na nossa força, mas no agir sobrenatural de Deus. Vença o impossível, vença hoje incredulidades, dúvidas que possam chegar no seu coração, e confie.
Aquele que começou a boa obra vai completar. O Senhor está à frente e vai conduzir você nesse deserto, nesse tempo. O sétimo e último princípio da liderança de Moisés é que nós aprendemos que para construir uma liderança bem-sucedida é necessário manter o entusiasmo e a visão. O texto que lemos no início, Deuteronômio 34:7, diz que Moisés morreu com 120 anos, mas os seus olhos e o seu vigor não tinham se enfraquecido. Gente, olhos e vigor. Está falando de entusiasmo, de vida, de força, de vigor. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, que mesmo com 40 anos desgastantes no deserto, Moisés não perdeu o vigor, Moisés não perdeu a visão. O que mantém você construindo uma liderança bem-sucedida é a sua fidelidade à visão que Deus lhe deu. Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Muitos hoje precisam ter um reavivamento de sua visão, porque eles perderam o vigor, perderam exatamente essa visão. Visão é você andar naquilo que Deus lhe deu, e para isso você precisa ter esse tempo no secreto. O entusiasmo de Moisés no fim de sua vida nos mostra algo extraordinário. Que aqueles que andam com Deus, aliás, a palavra entusiasmo na língua grega é enteos, é em Deus, estar em Deus. Aqueles que estão em Deus mantêm o vigor. Os que esperam no Senhor, disse Isaías, renovam suas forças. Então Moisés manteve o vigor e manteve a visão. O papel de um líder é manter a visão e manter o seu vigor. Respeite seus limites, respeite quando você precisa parar, descansar, recomeçar. Coloca isso em pauta no seu coração. Lembre-se, a visão é muito importante. Manter a visão ativa. O que Deus te chamou para fazer vai fazer com que você não desista no meio do caminho e olhe o foco que está lá na frente e que talvez você ainda não alcançou. Em nome de Jesus, não perca o entusiasmo. Eu sei que muitos líderes estão precisando de renovo agora. Que o Espírito Santo renove você, fortaleça você, você seja reavivado para um novo ciclo que Deus vai nos colocar. Mantenha o vigor e mantenha a visão acesa no seu coração. Não deixa isso esfriar por nada. Depois de vermos esses 7 princípios, eu quero compartilhar com você uma última questão sobre a vida de Moisés para concluirmos. É que eu e você não podemos morrer no nosso próprio deserto. A Bíblia diz que Moisés só avistou a terra prometida, mas não entrou nela. Ele morreu ali naquele deserto. Cuidado para você não salvar muita gente e morrer no seu próprio deserto. Nós não sabemos exatamente a razão de o porquê Deus não deixou Moisés entrar na terra. Tem o episódio da água saindo da rocha, tem um episódio que quando Moisés desobedece à ordem de Deus, mas o resumo de tudo isso, irmão, é que a gente não pode morrer no deserto. Você precisa concluir sua jornada. E infelizmente, muitos pastores e líderes estão morrendo nos seus desertos. Há 2 desertos que estão afligindo muitos líderes hoje em dia. É o deserto emocional e o deserto familiar. Lembre-se disso. Não morra no seu deserto. Primeiro porque a sua vida emocional precisa ser cuidada. Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo. Lembre-se, você é humano, precisa de cuidado. Não adianta você construir uma grande liderança e morrer no seu próprio deserto. E cuide da sua família, porque muitos líderes estão querendo construir algo, mas estão morrendo no deserto familiar. E isso é muito terrível, porque a família é a credencial do pastor, a liderança nossa é credenciada pela nossa família. A nossa família é o nosso primeiro rebanho. Então não morra no seu deserto, não morra nesse deserto emocional, não morra nesse deserto familiar. Vá para o altar de Deus crendo que o Senhor vai te capacitar para que você possa
enfrentar os seus desertos, passar por eles e construir uma liderança bem-sucedida. Esse é o meu desejo. Nós podemos olhar para grandes homens da Bíblia como Moisés, mas ver que a Bíblia os desnuda, apresenta seus erros, seus acertos, e isso serve para nós como princípios. Aplique esses 7 princípios de Moisés na sua liderança. Não morra no seu deserto e vamos construir uma liderança bem-sucedida nesses dias, porque tudo sobe ou desce por causa da liderança. Uma igreja prospera ou estagna por causa da liderança. Uma cidade prospera ou estagna por causa da liderança do prefeito. Tudo na vida sobe ou desce por causa da liderança. Uma família prospera, avança ou fica paralisada e morre até por causa da liderança. Então, em nome de Jesus, vamos construir uma liderança bem-sucedida, baseada nos princípios da vida de Moisés, este grande líder. Um forte abraço, Deus abençoe você e prospere sua vida e seu ministério.